Então, eu gostaria de comentar o hino 1, tá? O hino 1, que seria o primeiro. A gente vai ler aqui, tá? E aí nós vamos ler, e aí eu vou interpretar um pouco, tá ok? Primeiro, vamos nos alegrar pelas graças recebidas. O céu ensolarado quando for sair ou lavar as roupas. A chuva que cai quando as plantas estão secando. A brisa fresca que sopra quando sentimos calor ao fazer exercícios. Qualquer pessoa ficará feliz se receber um presente do céu em um momento oportuno. Se for o contrário, acho que você não ficará feliz dizendo que o momento é ruim. Se você quer ser feliz, o primeiro passo é ficar satisfeito de coração quando a graça recebida for conveniente a você. Vamos acumular as alegrias de curtir o momento. Né? Parece bem óbvio isso aqui, né? Parece uma coisa assim bem simples até, né? Mas não é tão simples assim, não. Esse hino primeiro, né? Não sei se vocês estão lembrados, ele começa assim, Shogatsu koe no Sazuke. Shogatsu em japonês, vocês que são estudantes de japonês, cadê os três aqui? Alguém sabe o que é Shogatsu em japonês? Shogatsu é ano novo, né? O ano novo. Ah, agora lembrou, ela falou, lembrou, Shogatsu é o ano novo, né? Então, assim, no Japão, a tradição tem uma tradição do Ano Novo, que aqui é um pouquinho diferente daqui, né? O Ano Novo, um pouquinho diferente e ao mesmo tempo é igual. Só que lá é um pouco mais é um pouco mais enraizado, vamos dizer assim. Um ano novo, você tem um ano novo para começar a fazer coisas novas, né? A se renovar. Que lá, tanto lá quanto aqui, é a mesma coisa. Né? O pouco da diferença, né, é que nós vemos isso dentro do ocidental, é a gente começar a fazer coisas novas. Dentro no oriental, é você começar a olhar para dentro de você e ver dentro de você como é que você pode se renovar. Consegue entender um pouco a diferença? Então, assim, porque não adianta, não é dizendo que é melhor ou que é pior, mas é apenas diferente. Né? Para o oriental, não adianta você fazer coisas novas se você não se renova por dentro. Né? Você pode até continuar fazendo as mesmas coisas que você faz todo ano, mas se você tiver um espírito renovado, as coisas serão diferentes. Você vai olhar para o mundo de uma maneira diferente. Né? Então, esse hino 1, ele fala desse tipo de renovação, dessa renovação. E ele usa muito uma palavra, Sazuke. Sazuke é salvação. Aqui na Tenkyo, né, nós temos um ensinamento básico, um ensinamento muito importante, que é a salvação, o Sazuke. Ele tanto a gente reza, ora, faz a oração para salvar realmente as pessoas de enfermidade, como a gente age em favor da salvação dos próximos, como a gente pensa e embasa a nossa vida em cima da salvação do próximo. Porque você fazendo isso, você se salva. Né? Agora, se você fizer isso pensando em se salvar, o negócio ficou meio desbalanceado. Né? É mais ou menos assim. Quando a gente começa a se preocupar muito mais com próximos, a gente começa a esquecer um pouco dos nossos problemas. Não digo esquecer, mas talvez deixá-lo num plano menor. Né? A gente olha, a gente tem mais empatia. Né? Verdade? Agora, não é só uma questão de empatia. Né? Como é que a gente começa a renovar esse espírito realmente? É quando a gente começa só única e simplesmente pensar no próximo, né? Eu acho que a gente começa, esse hino primeiro aqui, né? Ele começa a falar sobre a questão das graças e das providências que Deus nos dá, né? Todo o tempo todo. Eu queria que vocês vieram aqui a vez passada
eu queria lembrar para vocês o que eu falei sobre o que é Tendikyo. Né? Tendikyo. Né? Não estou vendo nada em japonês aqui que tenha. Tendikyo são 3 ideogramas. Né? Tendikyo, lembra que eu falei? O ten significa céu, Di significa razão e Kyo, ensinamento. Né? Então seria ensinamento da razão celeste. Acontece que para o oriental, esse sei, esse tem, é um kanji assim, sabe? Parece um T aramaico. Tem dois tracinhos assim e faz assim, tá? Esse tem, ele significa não somente o céu em si, como a gente vê. Né? Para o oriental, o céu significa, logicamente, o cosmos, mas engloba também a natureza. Ou seja, tudo. Então, a gente pode... Eu gosto muito de interpretar Tendikyo como ensinamento da razão da natureza. Tá? Então, se a gente for pensar na natureza tem vários elementos. Né? Elementos típicos da natureza, da ciência em si. Né? Você tem a luz, sol, você tem a água, você tem o ar, né? Você tem a terra. Tá? Porém, esses 4 elementos é que a gente chama os elementos básicos, né? O taoísmo já ensinava isso, né? Só que dentro do Tendikyo, a gente tem 10 elementos. Além desses 4, a gente tem mais 6. Sabe? E aí, os estudos de todos esses elementos é que é uma coisa extremamente interessante. Não é fácil. Né? Tem gente aqui que é bem veterano. Por exemplo, o Anderson já tá no Tendikyo desde que tem 17 anos. Né? E eu acho que é difícil, né, Anderson, decorar os 10 elementos. A gente tem uma ideia, né? Mas decorar, os nomes são até bem complicados, né? Kunitoko Tachi no Mikoto, Omotari no Mikoto, Kunisazuchi no Mikoto, e assim vai sucessivamente, e é tudo em japonês, sabe? Para quem gosta, né, de estudar japonês, é interessantíssimo, tá? E aí a ligação dessas providências, né? Além dessas 4 que eu falei, né? Eu queria falar aqui algumas outras providências que são muito importantes, tá? Que está dentro da natureza e vocês vão identificá-las. Por exemplo, uma providência que é muito, mas muito que tudo depende dela, conexão. Né? A gente tem várias coisas no mundo. Se elas não tiverem conectadas, as coisas não funcionam. Concordam comigo? Né? Por exemplo, uma planta, para ela conseguir dar frutos, né? Ela precisa de água. Né? E como é que a água se conecta com a planta para poder dar esse suporte? Falei suporte. Outra providência divina, o suporte. Né? Nós temos o corpo humano, nosso corpo humano. Aí nós temos a pele que conecta os ossos, que dá o suporte. Se eu tivesse só os ossos e não tivesse a pele, né? É feito aquele desenho animadozinho, né? A caveirinha fala... Né? Então a conexão, ele também faz com que mas se também só tiver a pele, fica aquela coisa assim, né? Tem que ter os ossos para poder ter a firmeza, a estrutura, o suporte. Né? A extração. Né? A gente extrair. Né? Gravem essa extração aí que eu vou chegar nesse hino 1 também, com a extração, do que ele fala. Né? O corte. E aí é bem característico que diz assim, né? A criança, quando ela está nascendo, você extrai ela do útero, né? Da mãe, né? Extração. E depois você tem que cortar. Porque ele está conectado através do cordão umbilical. Você tem que cortar. E a partir daquele momento, a criança ele vai ser
ele vai ser independente, biologicamente falando. Mas antes ele está conectado à mãe. Então esse corte também é uma providência. Mas ela não é só uma providência no nascimento, não, esse corte. Esse corte também é uma providência na morte. Quando a gente para de respirar. Que também é uma providência. Né? E assim a gente pode estar trazendo vários elementos. Veja como é bem interessante e como a visão da religiosidade é um pouquinho diferente. Né? Vamos voltar aqui para a extração. O hino 1, ele fala muito dessa coisa de você semear. Tá? Semear. E é o que eu queria me atentar um pouco aqui nessa coisa de semeação. O Samuel já vem há algum tempo aqui, mas o Samuel passou deu uma greve aqui, passou um tempinho sem vir, né? Mas o Samuel é um grande amigo, né? Vocês estão se tornando grandes amigos também, estão chegando aqui e estão começando a conhecer, né? Qual é a grande importância? Por que é que a gente precisa ter algum princípio espiritual ou religioso? Será que isso é necessário? Será que para eu, como ser humano, é necessário eu ser um religioso? Né? O que vocês acham? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Agora, uma pergunta diferente. Para você evoluir como ser humano, será que você só consegue evoluir sozinho? Né? A evolução do ser humano, o ser humano, e o que é exatamente evoluir, né, humanamente falando? Significa evoluir o nosso espírito. Não é? Eu tô vendo a Sabrina ali, ela está bem pensativa, né? São perguntas bem complicadas que eu estou fazendo aqui, não é verdade? Mas se a gente, porque eu gostaria de parar para pensar, por que é que vocês estão aqui? Né? Eu sei que primeiramente vocês vieram aqui por causa do professor Lucas, do Lucas Sensei, que ele disse assim, ó, é interessante vocês entrarem em contato um pouco com cultura japonesa, oriental, principalmente japonesa, né? Diferentemente dos ocidentais, o oriental, né, ele embasa a cultura dele nas filosofias espirituais, nas ditas filosofias, como diz assim, na sabedoria oriental, né? A filosofia ocidental, ela difere da filosofia oriental e é chamado muito, a filosofia oriental é chamada muito de sabedoria oriental. Você já ouviram falar disso? Confúcio, né? Tem vários, o próprio Siddhartha Gautama, né? As escrituras do taoísmo, né? Enfim, tem vários. Eu gosto muito do que está escrito dentro do Tenkyo, tá? Assim, não é à toa que eu sou condutor, mas não é que eu só gosto assim, não. Mas é que a partir do momento que eu comecei a entender que não dá para separar uma coisa da outra, ou seja, o que eu aprendo dentro da filosofia oriental e dentro da sabedoria, principalmente dentro dos ensinamentos do Tenkyo, eu levo para a vida e isso me torna um ser humano melhor. Sabe? Não que isso seja um pré-requisito básico. Apesar de ser. Consegue entender? Consegue entender? As pessoas, quando vão para uma religião, seja qualquer ela, o que é que vocês acham? O que é que elas estão buscando? Deus? Paz espiritual? Se encontrar? Está chegando onde eu quero. Conexão? Está chegando. O que mais? Gostei muito do se encontrar. Você fez Shuyoka.
Se encontrar consigo mesmo. Respostas. Opa! Será que a gente vai ter... Deve ter um monte de pergunta aí, né, Sávio? Boa. Faça, viu? Faça essas perguntas, viu? Só não garanto que eu vou responder, não. Sabe? Eu vou dar uma olhada mais amplo. Vocês já ouviram falar que as pessoas procuram a religião para se salvar? Já ouviram isso? É uma palavra muito forte, né? Tá. Aí depois, por favor, depois me lembre que eu quero votar na resposta de vocês, tá? E aí, assim, aqui no TNQ usa muito a palavra salvação também. Todas as religiões usam salvar, salvar, salvar. O que é isso? O que será isso? Será uma falsa promessa? Né? Eu mesmo, quando eu era jovem, só não. Por enquanto eu estou assim também, de vez em quando, quando eu vejo assim, estou lá na rua, aí tem alguém pregando, não sei o que, coisa e tal, e aí, que vem a salvação, se você não vier para cá, lá de cá, você não vai ser salvo. Eu acho aquilo assim meio, desculpa, meio uma proposta assim, sem sentido. Já? Vocês já escutaram isso? Né? E não é só de uma determinada religião, não. Aqui também a gente fala muito de salvação. E o que é essa salvação? O que é se salvar? Tá? Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, querendo me desfazer de qualquer outra religião, não. Eu, por favor, a salvação. O que eu acho que as pessoas precisam explicar o que é essa salvação. Né? Ao longo da vida, Deus, ele veio se revelando. Isso é claro. Né? Ao longo da civilização humana, você tem várias revelações espirituais, não só revelações espirituais, mas também tem aqueles pensamentos filosóficos, por exemplo, do Siddhartha Gautama, né, que é o Buda. Ele não recebeu revelação nenhuma. De repente ele ficou ali, sentado, né, e ali ele foi meditando, filosofando, e foi ali, né, criando os ensinamentos do Zen Budismo. Mas teve religiões que tiveram revelações, né? Como por exemplo o islamismo. O islamismo que pegou o Muhammad, o Maomé, né? Moisés não, Maomé, né? Que recebeu justamente as instruções do arcanjo Gabriel, não foi isso? É. E teve Jesus Cristo, que é filho de Deus. E teve Oyasama, que foi sacrário de Deus. São religiões reveladas. E ao longo do tempo, ele veio falando com as pessoas. E veio falando sobre salvação. E aí vamos olhar agora assim, vamos olhar para trás da civilização. Será que a gente vê uma civilização salva? Salve, fez logo assim, ó. Nada, com tanta guerra, né? Com tanta destruição, né? Com tanta calamidade, né? Com tanta injustiça, né? Com tanta, enfim, com tanta... Tá, e aí você pergunta, e o que é que eu estou fazendo aqui? Se a religião, né? Se a gente for colocar aí as religiões que são conhecidas pelos estudos, pela história, vamos datar aí a mais ou menos de 5.000 anos antes de Cristo até agora, vamos botar mais dois, vamos dizer que a religião tem 7.000 anos, vamos supor, né? Eu estou dando um chute assim bem por alto, né? Eu não estou levando em consideração as religiões bem mais antigas das pré-civilizações, né? Que não se tem muito conhecimento, né? Que tinha religiosidade, né? Os maias, astecas, enfim. Bom, eu só tô falando ali dos sumérios, né? Que pode datar aí de 5.000 anos antes de Cristo para cá, alguma coisa. Mas vamos lá. 7.000 anos de religião. 7.000 anos de ensinamento. Significa que a humanidade não aprendeu nada, né? Mas será que a humanidade evoluiu?
Sim, né? Eu acho que a humanidade evoluiu. Mas será que ela evoluiu espiritualmente? Muito pouco. Gostei. Tem, tem partes evoluídas e tem partes não tão evoluídas, né? Eu tinha um professor que vocês vão conhecer, ele chamava-se Ariano Suassuna, né? Eu estudei com ele. Ele foi meu professor de História das Artes e de Estética na Universidade Federal de Pernambuco. E aí ele dizia uma coisa, ele tinha uma teoria que eu achava bem interessante, ele dizia assim, quanto maior, né, o índice de civilização econômica, menor o índice de civilização espiritual. Quanto maior o índice de civilização espiritual, menor o índice de civilização social. Né? E aí ele usava, por exemplo, porque assim, né? Ele falava, na verdade, menor índice de desenvolvimento econômico, né? Mas aí eu usei agora o social, porque teve uma vez que eu estava conversando com ele e assim, e a gente gerou um pouco de debate, eu e ele, assim, um pouco de debate, que ele usou assim, por exemplo, as grandes potências econômicas, né? São pouquíssimas, são uma sociedade pouquíssimo espiritual, né? Aí eu rebati um pouco com ele pelo fato da minha ancestralidade japonesa e dizia o Japão na época era a segunda potência econômica e é uma civilização extremamente espiritualizada, né? Eu rebati, né? Assim, no caso do Japão em si. Mas se você for olhar para a Europa, se você for olhar para os Estados Unidos, eu digo até o Brasil, né? Países emergentes, coisa e tal, realmente tem um déficit de desenvolvimento espiritual muito grande. Aí ele usava muito assim, ele usava o exemplo de uma sociedade, de uma civilização desenvolvida espiritualmente, ele usava a Índia. Realmente, né? Tu já pensou como é que um faquir consegue ficar 30 dias deitado numa cama de prego, sem comer, sem beber água? 30 dias. A ciência diz, 9 dias se você beber água, você morre. Como é que espiritualmente esse cara tem um controle espiritual sobre o corpo dele a ponto dele ficar 30 dias ali sem se alimentar, né? E em cima de uma cama de prego. Né? Não é verdade? Agora, em compensação, a Índia, também eu rebati com ele, socialmente falando, a Índia, né? É um Deus nos acuda, né? Ali, né? A Índia é um Deus nos acuda. Se você chegar num lugar ali, pobre, botar um prato de comida, a turma sai matando para poder pegar o copo de comida, né? Então, assim, tem as suas. E aí, assim, tá. Mas vamos voltar aqui para aquela parte ali, né? As pessoas procuram a religião para quê? Né? Eu vou pegar o misto aqui de todo mundo aqui e vou falar um pouco do que a Tenrikyo pensa. Para a Tenrikyo, a salvação não é você ficar totalmente bem de saúde, não é você ser rico, não é você ter uma família, ter ali, sabe? É, essa é a minha interpretação, inclusive, tá? Porque a teoria que eu não tenho uma coisa assim dizendo, a salvação é isso. Assim como nenhuma religião tem. Tá? Se algum religioso disser para você, olha, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, ou a Cabala, ou não sei o que, diz que a salvação é isso, corra desse cabo. Porque nenhuma escrita religiosa diz, a salvação é. Não diz. Sabe? Ela está dizendo assim, como você pode pensar na salvação. E eu escuto muito isso e eu concordo muito que a salvação em qualquer religião, mas principalmente na Tenrikyo, é despertar. Sabe? É despertar. Despertar para quê? É para você despertar para as providências divinas. Se você conhece a providência divina, se você conhece como a natureza funciona, se você conhece como as coisas estão acontecendo,
você consegue dar a solução para os seus problemas. Não é mais ou menos isso? Quando a gente estuda, né? Vocês ainda são vários estudantes, o que acontece? Por que a gente estuda tanto? Será que é para se tornar um grande profissional? E o que é ser um grande profissional? Será que é aquele cara que sabe resolver tudo? Né? Um grande engenheiro, se é aquele cara que ganha muito dinheiro, sei lá. Né? Na verdade, é o contrário que eu digo. O grande profissional é aquele que consegue resolver o maior número de coisas dos seus problemas. E seja esses problemas os problemas profissionais ou problema de vida. Então, você estuda para quê? Para se preparar para os problemas que vão vir para você. E aí, ser feliz é o quê? É não ter problema? Isso é utopia, né? Isso é utopia, não ter problema. Mas ser feliz é você conseguir ser confiante o suficiente para saber resolver os seus problemas. E quando você não conseguir souber resolver os problemas, saber como ir em busca das soluções. E é para isso que servem as religiões. Conseguiram me entender o meu raciocínio? Então, para isso que as religiões existem. E para isso que os ensinamentos existem. E para isso que a gente estuda. Porque se você for olhar, você só vira aí 13 hinos, né? 13 hinos, mais alguma coisinha, né? Tem um monte de coisa escrita aí, né? Vocês viram um monte de coisa que faz muito sentido, né? Mas vocês viram muita coisa também que vocês não sabem nem para onde vai, né? Não é verdade? E é mais ou menos isso, tá? As religiões, e eu digo com certeza a Tendikyo, ela principalmente a Tendikyo. Por que é principalmente a Tendikyo? Assim, porque ela é oficialmente tida como o último ensinamento, né, diretamente de revelação de Deus, tá? É chamado o derradeiro ensinamento. E aí no próprio ensinamento da Tendikyo, eu estou buscando os livros, é tanto livro que eu não tenho o livro que está aqui, né? Tem dizendo que tem falando de uma maneira bem metafórica que as outras religiões eles vieram para preparar para esse derradeiro ensinamento. Né? E aí quando o pessoal, quem fez o Koshu lá em Recife e teve a aula com o Kazuyoshi Kachio-san, Kazuyoshi Sensei, sobre a razão da origem, vocês conseguem entender o que eu estou falando. Porque a razão da origem, segundo a Tendikyo, né, à medida que a ciência vai avançando, ele vai chegando no que Oyasama falou há mais de 180 anos atrás. Só que ela não podia falar, ninguém ia entender, a ciência não entendia, né? A ciência não descobria, não tinha essas ferramentas. Né? Então, essas 10 providências divinas têm tudo a ver com a razão da origem. Mas, ao mesmo tempo que a razão da origem ela tem um cunho científico, vamos dizer assim, biológico, ela também tem um cunho filosófico, que é onde eu gosto de conversar com vocês e é onde eu gostaria de falar, né? E terminar explicando não, tentando desenvolver o que você falou. O que a gente veio fazer aqui, né? O Sábio falou uma coisa assim, né? Como é se encontrar, né? Se encontrar. Eu queria, né? Se encontrar, se conectar, né? Eu vou resumindo porque na verdade o que ele falou foi o que todo mundo falou, né? Basicamente, né? Se encontrar. Ou achar a resposta para as coisas, né? E aí assim, quando você se encontra, né? Por exemplo, em algum lugar, que você vai a algum lugar, você se encontra, vamos supor, com uma... Vocês são muito jovens, então vocês descobriram amigos, né? Vamos supor, novos que vocês descobriram recentemente, ou lugares que vocês foram, pessoas que vocês, né, se encontraram. Vocês simplesmente
tem um bocado, tem algumas respostas para isso, para esse sentimento. Ah, fulaninho é legal, aqui faz as coisas que eu gosto de fazer, né? O pessoal tem um papo legal, o pessoal pensa igual a mim, não sei o que, não é mais ou menos isso? Só que ao mesmo tempo tem um bocado de outras perguntas que fica dentro de você e que você só vai sair desenvolvendo, você só vai tendo essa resposta ao longo que você vai frequentando aquele lugar e vai desenvolvendo. E aí vai vindo novas coisas e você vai desenvolvendo. E assim isso vai crescendo. Então é como diz assim, você semeia. Mas ao mesmo tempo assim, não é só o que o pessoal lá tem para oferecer para você. Ele vai de acordo também com o que você lá. Porque se você chegar lá e também e de repente num grupo de pessoas e você começar você não ser entrosado com eles, por exemplo. Você gosta do pessoal, mas você começa a fazer suas coisas são bem querer. Então tem direito, eu quero isso, a água dele eu vou e pego, não sei o que coisa. Aí o local começa a lhe excluir, né? Começa, então você aos pouquinhos lá dentro, você também tem uma conduta, né? Moldada na sua ética. Tem aquelas coisas que você também precisa fazer. Então, é uma espécie de troca, não é verdade? Isso em qualquer lugar, inclusive e principalmente na vida. É onde eu falo essa semeação. Se na sua vida você semear apenas os seus devaneios, os seus desejos, digamos assim, prazerosos, eu só gosto de beber, eu só gosto de brincar, eu só gosto de jogar bola, eu só gosto, né? A vida vai arrumar um jeito de excluir, né? Se a gente pensar que a vida toda ela é um corpo orgânico e você faz parte dele. Então você pode ser ali dentro uma célula produtiva que vai fazer com que até aquela engrenagem toda funcione muito bem, e aí você vai se sentir bem também. Ou você pode ser uma célula cancerígena. E aí o próprio organismo ele arruma um jeito de, né? É, é meio pode já chegaram para mim assim, já chegaram para dizer, sensei, o senhor é muito, como é? O senhor é muito rigoroso quando você fala essas coisas. Não, pode ser até rigoroso, mas a espiritualização ela é rigorosa com você mesmo. Porque tudo depende de você. Né? Então, se você chega, né, e procura, dentro da religião, crescer, ou dentro da religião, de qualquer lugar, crescer como ser humano, né, fazer parte de algo maior, contribuir, logicamente você vai evoluir. Né? Então, a evolução de um ser humano, para mim, ela passa quando você sai de uma posição de usufruir, você é apenas usufruir, eu vou para usufruir, para você começar a ter uma posição na vida, no mundo, em qualquer lugar, de contribuir. É fácil? É nada. Não é fácil, não. Mas esse caminho que você vai aos pouquinhos, semeando, né? E tendo resposta, semeando e tendo resposta, semeando e tendo resposta, é que vai fazer com que você evolua. Né? Porque mesmo que você semeie errado, porque isso acontece como ser humano, você semear errado, né? Porque você não sabe, e ali o próprio sistema ali, as pessoas vão lhe ajudar. E aí você vai crescendo. Então, primeiro, né, ninguém evolui sozinho. A gente precisa das pessoas para evoluir. A gente precisa de um sistema para evoluir.
né? E segundo, a gente manter sempre uma posição humilde, né? E aí, quando ele diz, primeiro, vamos nos alegrar pelas graças recebidas, porque a primeira, para mim, na minha opinião, e eu acredito que para o Deco Kaitiaçã também, o primeiro sentimento é quando a gente tem um sentimento de gratidão. Tá? E esse sentimento de gratidão não é só quando alguém faz uma coisa boa para a gente, não. Porque é muito fácil a gente ser grato quando alguém dá um presente para a gente ou faz um favor para a gente. Aí é muito fácil ser grato. Né? Difícil é a gente ser grato pelas coisas óbvias, como respirar, comer, tomar um copo d'água, rir, chorar. Né? Tava chovendo, aí, que bom que choveu. Né? Aí voltou a fazer, que bom que está calor. Né? Porque se não fosse essas providências da natureza, essas providências de Deus, a gente estava morto. Tá? Então eu vou terminar aqui, tá, né? a nossa conversa, tá bom? E aí, assim, para vocês, né, que estão chegando, para vocês entenderem, aqui todo mundo participa, vocês não participam. Então, quando a gente for terminar aqui para participar, pode participar junto, viu? A gente vai arrumar, vai tirar as coisas, não sei o quê. E aí é bom que vocês vão conhecendo, né? O Samuel já sabe, né? Aí conhece como é que é lá dentro, você olha assim, só vê que tem uma coisa lá dentro. Ali é como se fosse uma cozinha, tá? Aí vocês vão chegar perto dos instrumentos, coisa e tal, não tem problema, tá? Arruma 2 meias para ele subir. Aqui em cima a gente só sobe de meia, aqui, sabe? Tá bom? Agora também, assim, antes de começar, o pessoal vai começar a arrumar lá, eu faço a oração para quem está com enfermidade. Tá? Aí, geralmente, a Glória, né, e a Anice vai estar aqui, eu faço a oração. Se algum de vocês tiver algum problema, alguma enfermidade, alguma coisa, pode ficar também que eu faço essa oração. Se também quiser ver, pode. Tá bom? Ah, não tenho nada, eu só quero ver. Mas também pode. Tá bom? Então vamos terminar aqui agora?